Oi, gente. Já vou chamar a nossa convidada de honra de hoje à noite. Oi, Ótima Mônica. noite, Amilcar. Tudo bem? Tudo bom? Então, nós estamos nos encontrando de novo virtualmente no início de agosto. Para algumas pessoas é início do segundo semestre. E, justamente por causa disso, com o nosso tema metas e emagrecimento. E enquanto o pessoal aí está começando a entrar, né? Porque o que acontece, como todo mundo sabe que tanto o pessoal pedir, a gente tem deixado essas lives gravadas, então tem gente que só assiste depois, tá? Não tem problema. Então, já vamos começar a pedir para o pessoal apertar aí no aviãozinho do lado direito para a gente convidar mais algumas pessoas para participar aqui da live. E você com certeza conhece alguém que vai se beneficiar de um tema como esse, porque emagrecimento tem tudo a ver com a nossa produtividade, com a nossa longevidade, com a nossa autoestima, nossa saúde em geral. E eu já vou começar perguntando aí para a Mônica, por exemplo, como é que foi essa trajetória dela em relação ao emagrecimento, se ela já está, né? Porque eu já conheço a Mônica há alguns anos, né? E ela aprendeu a manter o peso, né? Sempre foi fácil esse negócio de peso. Você que é mãe, conta aí para nós esse iníciozinho. Ótima noite, Amilcar. Ótima noite a todos. Primeiro, sabe a pessoa que já tentou todos os tipos de dieta? Essa era eu. Dieta da lua, dieta da sopa, né? Enfim, dietas todas, tá? Até eu lembro que um dia que meu pai chegou em casa e falou: Agora vai, filha. Ele trouxe uma folha, ia fazer um chá para tomar 2 semanas em jejum. Enfim, uma pessoa desesperada para emagrecer e sem resultados, depois de um tempo a gente desiste, certo? Então, acho que o ponto principal para a gente desenhar uma primeira meta é a gente acreditar naquele início, né? Então, às vezes a gente quer correr 10 quilômetros e já vai no primeiro dia tentar correr 10 quilômetros, não vai conseguir, né? A gente não está preparada para o negócio. E para a gente se cuidar, cuidar da nossa saúde e entrar num processo de emagrecimento, eu acredito que seja similar. Né? Então, a princípio, eu tinha muitos quilos para perder, estava muito sobrepeso e totalmente desequilibrada, mas eu não acreditava que eu pudesse emagrecer 1 quilo. Então, depois de 10 dias, quando eu percebi que eu tinha emagrecido 1,1 kg com uma mentoria personalizada, eu falei, nossa, então, acho que eu senti que eu poderia continuar naquele caminho. Então, com ajuda, né, com ajuda profissional, uma pessoa que não tinha metas, não acreditava que pudesse ter uma primeira meta, ali eu pude desenhar com a ajuda dessa profissional, a Nésia, a minha primeira meta, tá? Então, acho que o primeiro ponto aqui é falar para todas as mulheres, principalmente, que se você está num lugar que você acredita que não tem saída, tem sim. Então, conte conosco. Olha que legal, Mônica. Você falou uma coisa que eu me identifiquei muito. Eu tinha desistido de ganhar peso. Eu tenho 1,70 m e eu pesava 52 quilos. Dá para você imaginar 1,70 m, 52 quilos? Só para você ter uma referência, a grosso modo, o brasileiro comumente tem 1,50 m, 50 quilos. 1,60 m, 60 quilos. 1,70 m, 70 quilos. Eu tinha 52 quilos. E eu já tinha feito de tudo para ganhar massa muscular. E eu sempre ganhava,
mas depois perdia de novo. Não tem o gordo que ele emagrece e ganha peso de novo? Eu era um magro que ganhava peso e emagrecia. Eu tinha desistido já de ganhar peso. Aquela frase que você já escutou. Ah, quando eu quiser eu emagreço. Então, quando der, eu ganho peso. Sem uma estratégia científica, testada, garantida, é impossível. Tá? Porque aquela estratégia que muita gente fala, né, que é a mais comum. Hoje eu escutei, ontem eu escutei também. Ah, eu vou fechar a boca. Eu brinco que é uma estratégia garantida para você emagrecer e ganhar peso depois. Tá? Todo mundo já passou por isso. Então você encontrou uma ajuda profissional. E aí vocês fizeram uma meta de tantos quilos por mês. Como é que foi essa jornada, né? Porque tem pessoas que querem ser emagrecidas, né? Uma varinha de condão, aí toca aqui na testa, opa, a partir de hoje você vai emagrecer. Como é que foi essa sua jornada de meta e ter também um processo, né? Um passo a passo para emagrecer, sem Exatamente. sofrer, sem passar fome, etc. Para a mulher ainda é mais sério o processo de emagrecimento, porque envolve a pele, né? Se adequar ao processo, para a gente emagrecer assim, com tudo em cima, tá? Então, o processo de emagrecimento não é uma reta, né? Nem assim, não é linear. Então, existem os patamares que a gente vai entrando de acordo com cada organismo. Então, esse acompanhamento é fundamental para a gente entender cada fase, né? Entender onde a gente está, entender que o processo tem uma evolução, mas é personalizada, né? Cada um somos um. Então, essas metas que antes eu não tinha nenhuma, passei a acreditar numa pequena meta, então a gente foi traçando metas que depois de um mês eu já estava acreditando que eu poderia ter uma meta maior, né? Então, essa Uma meta intermediária meta me ajudou que muito. você acredite e depois possa refazer, é isso? O que você pode dizer para os Exatamente. homens e mulheres que dizem assim, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês e 20 quilos o mais rápido possível? O que você pode dizer para as pessoas? Não, se ela realmente já tiver feito isso alguma vez e acreditar naquilo, tudo bem. Mas a gente estuda primeiro o histórico da pessoa que a gente vai acompanhar. Então, isso é fundamental. Às vezes queremos emagrecer, um exemplo, 50 quilos em poucos meses, 5, 6 meses. Mas quanto tempo a pessoa levou para ganhar esses 50 quilos? Então, tudo isso para que o processo seja saudável, né? Como eu disse, principalmente para as mulheres. Então, o tempo de resposta, crescer com saúde é de cada um. Então, esse acompanhamento, mentoria, esse serviço profissional é fundamental nesse processo. Então, se você tem dificuldades de traçar metas, não é um número da loteria, não é um número que a gente vê, a gente copiou de alguém. Cada um vai ter a sua meta, baseada num histórico, né? Olha, então nós, eu e você, que nós já acompanhamos várias pessoas que emagreceram 50 quilos, né? Eu tenho uma cliente que ela emagreceu nesse primeiro semestre 25 quilos. E o que aconteceu? Ela recebeu aquela missão quase impossível do chefe dela, estressou, aí parou de emagrecer. Então eu falei para ela, como você está desfocada da sua meta, então a gente vai recomeçar em agosto. Então é possível isso também? Dar uma parada, depois continuar? Aconteceu com você? Como é que é essa história de uma meta que, já que você disse que não é linear, todo mês eu emagreço, todo mês eu emagreço, todo mês eu emagreço. Você pode Eu comentar sobre isso? acho que exatamente o ponto mais importante, a gente entra naqueles patamares. Mas o mais importante é a gente voltar ao acompanhamento o mais rápido possível, né?
Então, no caso da sua amiga, ela parou por um motivo pessoal relacionado às emoções do trabalho. Mas, se ela ficasse fora, né, distanciada totalmente de você por muito tempo, quanto mais tempo longe, a gente não tem controle e não tem como ajudar a pessoa a voltar para o rumo. Então, eu acho que o fundamental Olha, aqui esse é negócio ficar junto. de tempo longe e da mentoria é coisa interessante. Por exemplo, nos 4 meses que a gente esteve junto, ela aprendeu a quantidade de proteína que ela tinha que comer. Aí, nos 3 meses que ela passou, entre aspas, longe, ela continuou comendo aquela quantidade de proteína. Aí, o que, que aconteceu nesses 3 meses que ela ficou longe? E estressada, e às vezes sem dormir direito. Gente, estresse e falta de sono, e em geral, até para o magro ele pode até não ganhar peso, mas ele fica barrigudinho, tá? Mas para o gordo, então, é um desespero, tá? Você tende a engordar. Preste atenção, procure as lives que nós já falamos sobre sono e estresse, tá? Mas falando disso, né? Então, ela começou a comer mais proteína. A gente fez uma seleção também de suplementos premium para ela poder se proteger do estresse. E o que aconteceu? Em 3 meses, ela eliminou 2 quilos. E ela tinha certeza que ela tinha engordado. De tanto sofrimento, tanto estresse que ela passou. E ela ter se reencontrado com a gente ter feito análise, né, que a gente faz às vezes à distância, se você estiver muito distante, ou faz pessoalmente, ela disse, poxa, mas eu tinha certeza que eu tinha engordado. E os parâmetros dela estavam melhores. Por quê? Porque a gente também Ela vai aprendeu. ajudando a pessoa a mudar a mentalidade. Você poderia falar um pouquinho disso? Do tempo e também da questão de manutenção, já que o gordo ele tende a engordar de novo e o magro ele tende a emagrecer de novo se ele não se cuidar. Exatamente. A gente tem esse tempo de entrar no processo e ter esse resultado maravilhoso. Por exemplo, emagrecer 10 quilos. Que felicidade. Mas o tempo que você levou para aprender, no mínimo esse mesmo tempo de manutenção, para a gente garantir que a gente aprendeu, que a nossa mente foi treinada, né? Para continuar a manter este resultado. Porque o resultado nada mais é baseado nos hábitos que a gente vai criar, nos novos bons hábitos. Então, isso é fundamental para um processo. Por isso que o acompanhamento, mesmo depois que você já atingiu o seu objetivo, esse acompanhamento de manutenção é fundamental caso você queira se livrar do efeito sanfona, né? Que mora por aí. O Dr. David Hieber, ele faz um comentário, é um comentário para a gente gravar na nossa mente, né? Ele diz assim, por exemplo, no caso dessa minha cliente, ela emagreceu 25 quilos. Ela deveria ficar num processo de manutenção. No caso dela, ela não encontrou o peso que ela queria ainda, tá? Mas vamos supor que ela tivesse encontrado o peso que ela queria. Ela deveria entrar num processo de manutenção de peso, que a gente tem 3 fases, né? O do emagrecimento, depois uma fase mais suave, que é a da manutenção, e tem uma terceira fase, gente, que é da longevidade. Que você encontrar o seu peso ideal pode te dar mais 10, 20, 30 anos a mais. Você encontrar o seu peso ideal. Então, no caso dela, o Dr. Riber ele fala uma coisa fácil de você gravar. Ah, você pesava, vamos supor, você tem 1,75 m, você pesava 100 quilos, você foi para 75 quilos, emagreceu 25 quilos. Você precisa passar pelo menos 25 meses no processo de manutenção para o seu corpo se adaptar ao seu peso ideal, mas que para ele não era peso ideal. Era um peso abaixo do que ele estava, abaixo dos 100 quilos. Você poderia contar um pouco disso, já que você teve 2 filhas, você ganhou peso, você teve um pouco desse processo de emagrece, engorda, etc. Principalmente, eu acredito que o que me ajudou mais a manter o peso entre esse vai e vem, gravidez, duas gravidez, enfim, 2 processos
de gravidez. O segundo ainda foi bem desafiador, né? Que eu tive que ficar de cama por mais de 6 meses. O que mais me ajudou foi, além da gente estar, de já ter conhecido um processo, um caminho que funciona, é ter o apoio das pessoas ao nosso redor. Então, quem? Né? Então, quando a gente começa já a comer mais saudável em casa, por exemplo, você corta um item, sei lá, refrigerante, por exemplo, né? Cortamos o refrigerante. Será que só eu deixei de tomar refrigerante? Ou minhas filhas? No caso, eu morava com os meus pais também. Então, a gente acaba contaminando positivamente os que estão à nossa volta, né? Além de uma turma bem animada, que a gente se reúne também virtualmente para fazer essa manutenção de hábitos, né? E nos desafiar a estar sempre buscando um resultado que nos ajude a manter o foco. Então, essas duas coisas são muito importantes, né? Como estão as pessoas aqui pertinho de você, né? As pessoas que moram dentro da sua casa. Será que elas foram contaminadas positivamente pela sua meta? Será que não? Como é que tá isso? Então, essas duas coisas me ajudaram muito a manter o foco. Olha, ontem eu assisti um vídeo sobre isso que você está falando e eu vivi o vídeo que eu assisti ontem. Então, o vídeo era de um médico que ele lida com saúde e na liturgia dele, a liturgia é o roteiro, né? É o hábito dele de saúde. Ele diz que os pacientes que estão acima do peso devem emagrecer para ter mais saúde. E ele começou a ficar conhecido sobre isso, assim, eu e você, etc. E aí chegou um casal e com o filho obeso. Tá? Ele disse, olha, o meu filho tem 15 anos e está obeso, eu quero que o senhor trate do meu filho. Só que os pais estavam obesos. E ele recusou o paciente no sentido, eu posso tratar a família ou não vou tratar ninguém. E aconteceu no início da minha carreira, há 27 anos atrás, teve inclusive é dono de um laboratório grande aqui na minha cidade, né? Um médico famoso, etc. Ele me ligou. Ligou, olha, eu tenho meu filho e ele tem 10 anos, na época ele tinha 10 anos somente, e ele precisa emagrecer. Ele começou a fazer a mentoria comigo. E, gente, olha, dá para fazer com criança, mas realmente precisa fazer lá os parâmetros direitinho. E você precisa ensinar a criança a comer coisas gostosas, que senão ele para no meio. Mas aconteceu uma coisa que, para mim, nos meus brios, foi pior. Esse adolescente, né, criança, adolescente, de 10 anos, ele estava gordinho. Tá? Ele conseguiu emagrecer 10 quilos em 2 meses. Dá para você imaginar uma criança, né? A criança não é a outra criança, né? E emagrecer 10 quilos em 2 meses foi muita coisa, né? Justamente porque a gente trocou, né? Pizza, os litros de refrigerante que ele tomava, etc. Por outras coisas que eram saborosas, mas não eram engordativas, né? Aí no terceiro mês, aquela barriga, aquela bochechona, etc., aquilo foi embora, né? Mas ele precisava continuar emagrecendo. Aí no final de 60 dias, quando a gente ia renovar para o terceiro mês, ele me disse, eu lembro até hoje, não quero mais. Eu disse, mas por que você está tão bem? Você já é outra pessoa. Eu digo, não, eu não quero mais. Porque eu não queria. Quem queria que eu emagrecesse era o meu pai. E o meu pai é gordo. Então, isso que a Mônica falou, gente, pode ser que você seja a única andorinha que quer emagrecer aí na sua casa. Nós temos um grupo de apoio do Brasil todo, é um grupo secreto no WhatsApp. Inclusive, tem algumas pessoas do exterior. Então, a gente posta coisas positivas, posta dicas. Lá tem doutor, nutrólogo, é uma coisa espetacular. Então, esse é mais um diferencial que a gente oferece para as pessoas. Tá? Então, você pode falar um pouco do seu benefício que você teve? Isso também foi antes da pandemia, né? Então, a gente se encontrava de vez em quando, né? Via os depoimentos da pessoa. Você pode dizer o quanto isso ficou
ficou interessante? Esses A encontros, esse grupo pandemia de apoio? trouxe um benefício da gente poder ajudar as pessoas de qualquer lugar. Então, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, mas tenho clientes distantes. Tenho as minhas clientes em São Paulo e tá tudo certo. À distância, a gente aprendeu a fazer todo esse acompanhamento que é fundamental para o bem-estar das pessoas que a gente cuida. Então, a gente podemos estar distanciados. Ainda bem que acho que a pior parte da pandemia já passou e a gente espera que nunca volte. Mas se a gente tivesse que realmente ficar restrito cada um na sua casa novamente, a gente aprendeu a estar junto, né? A trocar as ideias, a acompanhar de perto cada pessoa para que ela aprenda a entrar no trilho dela, seja para emagrecer, para ganho de massa, para melhorar a saúde, para viver bem a melhor idade e também como fazer essa manutenção e principalmente a motivação para a gente fazer isso. Porque, assim, de forma leiga, as pessoas sabem o que fazer, né? Mais ou menos, né? Tem muita coisa que a gente acha que sabe e não sabe. Eu lembro que quando eu era bastante sobrepeso, eu achava que eu sabia comer saudável. Então, eu fazia um sanduíche de pão integral, né, de forma, com tomate, maionese e comia uns 3 daquele lá no meu lanche. Então, na minha cabeça, naquela época eu era saudável, só porque eu estava comendo um legume ou uma fruta, né? Como diziam, tomate, um pão integral, enfim, né? Então, são falsos conceitos que às vezes a gente leva e não sabe que precisam ser corrigidos. Então, Amilcar, só voltando para o ponto, é assim, né? O mais importante é a gente estar aqui juntos. Você está aí no norte do Brasil, eu aqui no extremo sul, e a gente pode, sim, cuidar das pessoas. Então, você que tem outro lugar, né? Semana que vem eu vou estar na Bahia, né? O doutor Ricardo Valdez acabou de lembrar aí, né? Tem um filme que você pode procurar no YouTube, é Muito Além do Peso, tá? Que é uma lembrança de que todo mundo pode educar as crianças sobre como comer melhor. Mas eu queria, Mônica, que você desse assim, uma dica prática. Vamos supor que amanhã, e amanhã não é segunda-feira, e amanhã você que está nos assistindo diz assim, não, amanhã eu quero começar a emagrecer. E, gente, não é fazer dieta. Eu quero que você pegue lá o dicionário e você risque essa palavra dieta. Amigo, você é contra dieta? Não, dieta é tudo que você come. Se você comer esse pão integral cheio de farinha branca e maionese da Mônica, é uma dieta de pão integral. Tá? Se você comer Coca-Cola com hambúrguer, é uma dieta é o que você come. Ah, mas eu quero uma dieta para emagrecer. Tudo bem. Só que se você quer uma dieta para emagrecer, significa que ela tem uma data para terminar. E aí a maioria das pessoas que para a dieta volta a comer as besteiras que comia antes. E amigo, então eu vou ficar assim pro resto da vida? Não, gente. Você vai aprender a comer melhor. Olha, ainda agora mesmo a minha esposa trouxe um pão integral com proteína isolada de soja, ovo de galinha caipira, tá? Uma essência de doce, um negócio assim dos deuses. Mas ele é um pão que, se você come 2 fatias, praticamente vale para o jantar, de tão nutritivo e de tão proteico que ele é. Então, você vai comer essas coisas espetaculares, que a gente tem as receitas, e você vai comer besteira de vez em quando. Eu tenho assim, a pretensão de dizer que eu não como açúcar. Amigo, você não come açúcar? É mais ou menos. Sabe por que mais ou menos? Porque domingo eu fui na casa da minha mãe, aí tinha um bolo lá. Eu comi um pedaço de bolo. Eu comi açúcar? Comi. Eu não adiciono açúcar na minha alimentação. Mas de vez em quando eu como açúcar, justamente numa ocasião como essa. Então, a pessoa não está proibida de nada, a gente conduz de uma maneira muito positiva. Mas vamos supor, para essa pergunta específica, a pessoa ela vai começar a emagrecer amanhã, início de agosto. Ela pode ter uma esperança, Mônica, até o final de agosto, ou até o verão,
do Hemisfério Sul, como é que ela pode pensar ou planejar essa meta dela de emagrecimento? Primeiro a gente vai avaliar os hábitos dela. Então, é uma avaliação individual, né? E baseado no que ela quer. Às vezes a gente está acostumado só a falar em quilos, né? Mas assim, diminuir a calça, o número da calça. Às vezes a pessoa tem aquela calça que ela gosta muito, mas não entra nela, né? Então, pequenas metas a gente vai estabelecer primeiro para ela acreditar que ela pode, né? Então, diminuir o número da calça, né? Se sentir mais leve, se sentir mais disposta. A gente vai trabalhar tudo isso, porque aqui emagrecer engloba saúde e bem-estar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma mudança de hábito nessa pessoa. Então, primeiro a gente vai conhecer esse hábito que a gente tem que mudar dela. Se eu pudesse dar um exemplo, no meu caso, né, eu era uma pessoa que tinha problemas para ir ao banheiro, né? Então, e não era uma coisa recente, era uma coisa que eu trazia desde a minha infância. Então, imagina uma pessoa que passou mais de 30 anos com problemas de ir ao banheiro. Então, né, foi realmente a primeira coisa que cuidaram em mim. Isso mudou a minha vida completamente. Eu era sempre sobrepeso e anêmica, porque um intestino sujo, ele não absorve nutrientes. Então, sempre anêmica. Então, pessoa sem disposição, fraca, né, com imunidade baixa, mal-humorada. Então, tudo isso pode mudar a sua vida. Como é que a gente vai emagrecer e ficar mais disposta? No meu caso, foi limpar o intestino, criar novos hábitos para essa saúde intestinal, e aí todos os nutrientes de uma boa dieta passaram a fazer parte de mim. Então, aí que vem a melhora de disposição, me sentir mais jovem, mais disposta, né? Pronta para realizar qualquer atividade sem nenhuma restrição. Gente, então, olha, para terminar, eu vou aqui fazer você uma imaginação até dezembro. E aí a Mônica vai dar as últimas palavras e vai convidar vocês para um evento com tema feminino, que vai depender de o que vocês colocarem. Ela vai explicar daqui a pouco. O que vocês colocarem aí nos comentários nos nossos Instagram. Vocês vão escolher realmente que tema vai ser na próxima terça-feira. Mas então eu quero que você respire fundo, de preferência, sente. Se você estiver dirigindo alguma coisa, você não vai fazer isso agora, tá? Mas sente, de preferência, numa cadeira que você coloque os pés no chão, mais ou menos a mão aí na direção da sua coxa. Relaxe, respire fundo. Agora eu quero que você lembre, se você teve na sua vida um momento que você teve um peso bem adequado, eu quero que você lembre desse momento. Qual era a roupa que você vestia? Qual era a sua aparência? Como é que era a sua barriga, a sua coxa? Como é que era o seu corpo? E se você sempre foi acima do peso, eu quero que você pegue um modelo, mas um modelo de uma pessoa com um corpo parecido com o seu, mais magro, tá? Porque se você quiser ficar deprimido, deprimida, basta você comprar a revista de moda, que aqueles corpos são só 2% da população. Então agora se veja entrando naquela calça jeans, que você não entra, ou vestindo aquela saia, vestindo aquela roupa. Se olhe no espelho agora. Se você quiser, você pode até se ver de sunga, de biquíni, ou como alguém fala, de biquíni de lacinho. Como é que você vai estar? Quanto de energia positiva essa imagem pode lhe trazer para que você pegue o telefone ou pegue o Instagram e diga: eu quero emagrecer, eu quero aprender essa mentoria, eu quero aprender a mudar a minha vida para melhor, ainda dar exemplo à minha família, para os meus amigos, porque eu sou uma pessoa de bem, eu quero dar bons exemplos. E ainda mais que aqui no nosso grupo a gente tem
mentores no Brasil todo e alguns no exterior. Então, veja essa imagem, sinta essa energia positiva e use a seu favor. Quando terminar essa live, você entra em ação. E aí, Mônica, vamos concluindo. Fala um pouco de você, da semana que vem. E a gente se encontra em breve. Ai, amiga, para mulherada, o verão é essencial. A gente só pensa numa coisa. Em vestido, em biquíni, em saia, né? E como é que a gente vai estar, como é que a gente vai estar aí no verão com menos roupa, como a gente vai estar se sentindo. Então, às vezes a gente tem aí no final de ano uma festa que a gente quer, tá todo mundo voltando aos eventos presenciais, mas ainda tem muita gente ainda para a gente reencontrar, se reunir, né? Então, às vezes a gente tem uma meta bem legal para o final do ano, para o verão, e fracionar, né? Quem sabe até antes de dezembro, janeiro, o que eu posso, quanto eu posso emagrecer até setembro, outubro, né? E, de repente, como a gente pode começar isso numa forma fracionada já semana que vem, né? O que eu posso fazer semana que vem para me colocar no trilho para estar em dezembro como eu quero? Tá? Esse é o convite que eu faço para vocês. A gente faz essa análise juntas, ok? Então, você que quer estar diferente daqui a 6 meses, vamos sentar e conversar, estabelecer essas metas juntas, tá? Metas realizáveis e, principalmente, que eu quero que você sinta, que você acredite e que juntas podemos chegar lá. Que legal, olha, essa meta realizável que a gente fala aqui no meu livro, né? Coach esportivo e saúde. Então, gente, a gente se encontra na próxima terça-feira. Eu vou estar embarcando para Comandatuba, na Bahia, mas a Mônica vai estar aqui com uma convidada ou com um convidado especial. Tchau, tchau. E mande esse link para alguém. Procure a pessoa que te deu esse link. Enfim, desfrute desse poder. Tchau!